Olá, queridos! Hoje nós estamos aqui para falarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. E eu não posso deixar de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Compartilhem esta mensagem para que outras vidas sejam abençoadas e deixe aí o seu like porque isso muito nos ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre expectativas e frustrações. E é perceptível que esses dois sentimentos estejam interligados porque eu só posso me frustrar quando espero que algo aconteça, mas nem sempre ocorre exatamente conforme esperamos. A expectativa, ela pode ser interpretada como um desejo intenso por algo próspero ou até mesmo uma ânsia antecipada na conquista de algum benefício. Agora, nem sempre conseguimos alcançar aquilo que idealizamos. Consequentemente, nos sentiremos frustrados. Os sentimentos de tristeza, desapontamento serão inevitáveis nessas ocasiões. Foi o que aconteceu com os dois discípulos de Jesus, quando eles saem de Jerusalém a caminho de Emaús no domingo da ressurreição. E eles vão conversando sobre tudo o que acontecera, sobre o ministério do Cristo, sobre a crucificação e sobre aquilo que eles esperavam que acontecesse. Isso está em Lucas, capítulo de número 24, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Percebam que aqui eles estão frustrados quando eles dizem mas, ou seja, preposição de adversidade. Esperávamos que ele remisse a Israel, mas, porém, todavia, não ocorreu exatamente conforme pensávamos. E por que é que nos decepcionamos? Isso ocorre quando o nosso planejamento não foi pensado na mesma perspectiva do interesse de Deus em realizar o seu propósito em nós. Muitas vezes são expectativas, é um planejamento elaborado pelos homens, por nós mesmos. Então ficamos nos alimentando de expectativas diferentes ou até mesmo além daquilo que Deus prometera. Foi assim com os discípulos de Jesus. É claro que havia um plano de salvação para a humanidade. Isso de fato aconteceu, porque Jesus veio a esse mundo, ele morreu em uma cruz, crucificado, para que nós tivéssemos a oportunidade do perdão dos nossos pecados a partir do nosso arrependimento. Agora, os judeus se alimentaram de expectativas diferentes, porque eles esperavam um Cristo não apenas com funções sacerdotais, mas também políticas. Eles esperavam um Jesus que se assentasse no trono, que organizasse a nação, que os fizessem triunfar sobre os seus inimigos e, quem sabe, os discípulos esperavam até mesmo ocuparem cargos altos na cúpula do governo, já que eles eram da confiança do Salvador. Como essas expectativas, criadas por homens, não aconteceram, eles se sentiram frustrados, decepcionados. Agora, é importante dizer que a decepção, ela é muito importante para as nossas vidas, porque quando ela chega, a nossa fé, ela passa a se fundamentar na identidade de Cristo, não apenas na sua ação. Então, às vezes, muitos cristãos se relacionam com Deus quando estão vendo Ele agir ao seu favor. E quando não conseguem mais perceber esta ação de Cristo, eles rompem com um relacionamento que antes tinham uma relação até mesmo de intimidade,
mas porque estavam contemplando o agir de Deus ali no seu planejamento, em seus projetos. Então, diante das decepções, nós podemos não compreender, não entender as razões pelas quais o Senhor permite muitas situações adversas em nossas vidas. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar no caráter de Deus, não apenas no seu poder efetivo. Nós precisamos acreditar que Deus, Ele tem cuidado de nós e sempre estará trabalhando ao nosso favor. Agora, apesar dos discípulos se sentirem decepcionados, Jesus segue com eles no caminho. Porque se você ler a história, você vai entender que Jesus se une a eles quando eles estão no caminho, mesmo sofrendo pela decepção que estavam, sentindo. E no versículo de número 31, diz, do mesmo capítulo: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que significa dizer que, em algum momento, Jesus se revelou àqueles discípulos. Então, não importa aquilo que possamos sofrer, se passamos ou não por decepções, se nesse exato momento estamos tristes, angustiados, mas o que importa é que Deus sempre estará no caminho conosco. Não apenas para atender os nossos desejos, mas acima de tudo porque nos ama. E no momento certo, Ele se revelará em meio à situação a qual estamos passando. Que Deus te visite e te abençoe nesse dia.